Em junho de 2001, um misterioso caso abalou a pequena cidade de Sera, localizada na província de Hiroshima, no Japão. A família Yamagami, composta por Masahiro Yamagami, de 58 anos, o chefe da família, sua esposa Junko Yamagami, de 52 anos, a filha Shi, de 26 anos, que era modelo e professora de ensino fundamental, e a avó Saekusa, de 79 anos, simplesmente desapareceu de sua residência, deixando para trás um enigma que perduraria por anos. No dia 3 de junho de 2001, por volta das 21 horas, a filha Shi buscou uma colega de trabalho para levá-la até a casa dos Yamagami, alegando que passaria para buscar alguns cosméticos. Esse encontro parecia normal, mas ele marca o último contato público da família. No dia seguinte, 4 de junho, Junko, a mãe da família, estava programada para realizar uma viagem de negócios a Dalian, na China, para a empresa onde ela trabalhava. Contudo, quando o dia amanheceu, ela não apareceu para a reunião e nem embarcou no voo. Preocupada, uma colega de trabalho de Junko dirigiu-se à residência dos Yamagami para verificar se alguma coisa havia acontecido, mas, chegando lá, ela não encontrou ninguém. Intrigada com a situação, a colega consultou um parente que prontamente reportou o ocorrido à polícia. A investigação revelou de forma surpreendente que não apenas Junko, mas também Masahiro, a avó Saegusa, a filha Chi e até mesmo o cachorro da família chamado Léo haviam desaparecido misteriosamente naquela mesma noite. Ao chegarem à casa dos Yamagami, os investigadores constataram que nada indicava uma briga ou arrombamento. O ambiente estava impecavelmente arrumado. As roupas do dia a dia estavam organizadas, o café da manhã havia sido preparado e os pertences pessoais, como os celulares e as carteiras de identidade de Junko e Chi, assim como o pager de Masahiro, foram deixados para trás. Entretanto, alguns detalhes chamaram a atenção. A porta da frente estava trancada, mas a porta dos fundos encontrava-se aberta. As sandálias que costumavam ficar do lado de fora haviam sumido, embora os outros sapatos permanecessem no lugar. O dinheiro destinado à viagem, cerca de 150 mil ienes, e os documentos importantes também continuavam intactos. O barulho de uma porta de carro sendo fechada foi ouvido por um vizinho por volta das 22h50 no dia 3 de junho, sugerindo que alguém poderia ter saído às pressas. Além disso, o carteiro, ao passar pela rua por volta das 4 da manhã no dia seguinte, constatou que o carro de Masahiro, essencial para o deslocamento da família, também havia desaparecido. Esses indícios permitiram aos investigadores supor que o desaparecimento dessa família havia ocorrido entre 22h50 do dia 3 e as 4 da manhã do dia 4 de junho. A família Yamagami era vista na comunidade como uma típica família japonesa. Não havia indícios de problemas financeiros graves ou conflitos intensos com os vizinhos. Junko, a mãe, era conhecida por seu profissionalismo e entusiasmo, especialmente em relação à viagem que estava prestes a realizar. Chi, a filha, era querida por seus colegas e pela comunidade, inclusive atuando como modelo promocional local e estando prestes a se casar. Quanto a Saegusa, e eu peço perdão se eu estiver pronunciando esse nome de forma muito incorreta, embora de idade avançada, a avó integrava a rotina familiar sem aparentar problemas de saúde ou comportamentais que justificassem um desaparecimento repentino. Após um ano de investigações sem progressos significativos, em 7 de setembro de 2002, um acontecimento inesperado veio à tona. Com a diminuição das chuvas, o reservatório do Kiyomaru Dam, na cidade de Sera, começou a revelar
parte do fundo do lago. Com isso, um transeunte, ao observar o local, notou que ali havia um carro submerso virado de cabeça para baixo. E a partir daí, ele imediatamente comunicou o fato à polícia. Ao examinar o veículo, constatou-se que se tratava do carro de Masahiro Yamagami. Dentro dele, foram encontrados os corpos de todos os membros da família: Masahiro, Junko, Chi, Saegusa, além de Léo, que, como eu mencionei anteriormente, era o cachorro da família. Com isso, a polícia concluiu, com base em vários indícios, como o fato de todos estarem usando cintos de segurança, a presença das chaves do carro no interior e os diversos depoimentos de vizinhos, que tudo isso se tratava de um caso de suicídio coletivo. Mesmo com essa conclusão de suicídio coletivo, diversos questionamentos persistiram. As evidências sugeriam que Masahiro poderia ter sido o instigador desse ato trágico, seja forçando ou convencendo os demais membros da família a acompanhá-lo. No entanto, considerando que Junko e Chi nunca demonstraram qualquer ideação suicida e que Saegusa, na condição de avó, dificilmente seria compelida a participar desse ato, a cena do acordo silencioso, entre aspas, acaba ficando um pouco estranha. O fato de todos estarem com os cintos de segurança até o fim também levanta a hipótese de que a situação não foi uma decisão consciente e voluntária de cada um. Uma das teorias é que problemas familiares teriam levado Masahiro a tomar a decisão extrema. Há especulações, inclusive, de que conflitos intensos entre Junko e outra figura feminina teriam causado um sofrimento profundo em Masahiro, o que o empurrou a buscar uma saída, entre aspas, para os conflitos familiares. Esse cenário se assemelha a outros casos trágicos ocorridos no Japão, como o caso de Nakatsukawa em 2005, onde um chefe de família, pressionado por conflitos internos, cometeu atos extremos contra seus familiares. Se vocês quiserem, eu posso até trazer esse caso outro dia. Mas nesse cenário do caso dos Yamagami, não há evidências concretas que confirmem qualquer desavença grave. Um detalhe curioso e talvez um dos mais perturbadores dessa história foi o destino do cachorro Léo. Em casos de sequestro, levar um animal poderia atrair atenção indesejada, especialmente se o cão late durante a noite. A ausência de relatos de latidos e a falta de sinais de violência na casa sugerem que, se de fato houve um suicídio coletivo, o cão também foi levado junto, possivelmente por conta de uma certa compaixão. Eu não acho que essa é a palavra mais correta para definir, mas eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer. Talvez o dono não quis deixá-lo para trás sozinho na família e achou que seria melhor ele ser inserido dentro dessa situação totalmente trágica. Outra hipótese levantada foi a possibilidade de que a família estivesse a caminho de um atendimento médico de emergência. Segundo essa teoria, a avó poderia ter adoecido repentinamente durante a noite, levando a família a sair de casa de maneira apressada, ainda vestida com pijamas e sandálias, a fim de chegar o mais rápido possível a um hospital. Durante essa corrida, o carro de Masahiro poderia ter se envolvido em um acidente e caído naquele reservatório. Essa explicação poderia justificar o cenário inusitado: roupas inadequadas para uma viagem de emergência, ausência de pertences pessoais e o fato de que todos os membros estavam com os cintos de segurança. Uma vez que, mesmo em situações de emergência, muitos japoneses costumam seguir as normas de segurança, uma característica da cultura deles que se aplicaria nesse contexto todo. No entanto, essa hipótese também enfrenta críticas, e a principal questão aqui seria entender por qual razão a família teria decidido levar o cachorro, uma vez que, principalmente em emergências médicas, os animais de estimação costumam ser deixados em casa. Não faz sentido levar um cachorro para um hospital. Eu não consigo entender como isso seria possível. E eu acredito que esse é o principal ponto que faz essa hipótese ser tão questionada e possivelmente improvável.
O caso dos Yamagami, com sua complexidade e inúmeros pontos sem resposta, inspirou diversas discussões e especulações na internet e na mídia japonesa. Chegar a uma conclusão definitiva sobre o que ocorreu naquele fatídico início de junho continua sendo um desafio até hoje. Enquanto a conclusão oficial aponta para um suicídio coletivo, diversas perguntas permanecem no ar. Como foi que todos concordaram ou foram forçados a entrar no carro? Quais conflitos familiares poderiam ter motivado tal ato? E, por fim, qual o papel do cão Léo nessa história tão enigmática? A verdade é um conceito frágil, muitas vezes moldado pela necessidade de encerrar histórias com um ponto final reconfortante. Mas o caso da família Yamagami nos confronta com o desconforto de algo inacabado, uma lacuna quase impossível de ser preenchida. Se foi suicídio, por que todos aceitaram? Se foi acidente, por que a saída às pressas em silêncio absoluto? Se foi algo além da compreensão, por que buscamos explicações tão comuns para um evento tão incomum? Talvez a resposta não esteja nos fatos, mas sim no vazio que eles deixam. O silêncio da casa ordenada, a porta dos fundos aberta, as sandálias ausentes, fragmentos de uma narrativa que nunca será completamente reconstituída. No fim, o mistério da família Yamagami não é apenas sobre o que aconteceu naquela noite, mas sobre a inquietação que sentimos ao encarar o inexplicável. Porque o mais perturbador não é o que sabemos, mas aquilo que, por mais que a gente tente, jamais conseguiremos saber.